Alô, amigos de todo o Brasil, boa tarde, meio-dia, 1 minuto, 17 graus a temperatura, chove e chove na capital gaúcha. Como está Igor Jante e as informações do Grêmio que está no Chile e volta a jogar hoje pela Libertadores da América. Boa tarde, Taigor. Tudo bem, Marcão? Um abraço para você, para toda a audiência ligada aqui no apito final, 9h30 da noite. É a retomada do Grêmio na Libertadores da América, enfrenta a equipe da Universidade Católica e com o time praticamente definido, a gente tem uma semidúvida no setor do meio-campo, que eu tenho um palpite muito confiante, eu diria, Marcão. É. Deu para entender? Mais ou menos. Eu fiquei com uma semidúvida. Uma semidúvida, mas que eu tenho um palpite muito confiante. Não é palpite, né? É mais leitura. Informação. Mesmo. Mais leitura, não é nem informação, porque a gente não tá vendo treino, não tá vendo nada, né? A gente conversa com as pessoas, elas não abrem muito em relação à escalação, mas leitura, tá? O Grêmio tem uma série de desfalques, né? Jogadores que ficaram em Porto Alegre por conta de estarem no departamento médico, o Jean-Pierre, o Maicon, o PP, o Victor Ferraz, o Kahneman, que também está de fora, e por isso o Grêmio tem um time, entre aspas, alternativo por conta desses desfalques, né, Marcão? Tem um desfalque também do Everton, que seria o reserva imediato do PP, e tem um quadro gripal, e por isso não viajou também para o Chile. Eu vou colocar aqui o time que o Grêmio deve mandar a campo hoje, tá? E explico essa semidúvida. Vamos lá, Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Braz e Bruno Cortez, tá? Aí na defesa não tem surpresa. Meio campo, dá semidúvida, Darlan ou Lucas Silva, mas deve ir o Darlan. Essa é a semidúvida. Essa é a semidúvida. O Darlan vem jogando mais, vem sendo mais utilizado do que o Lucas Silva, a tendência é que jogue mesmo o Darlan. Ao lado do Matheus Henrique, mais à frente o Isaac. No ataque, o Alisson, Luiz Fernando e Diego Souza. Esse é o provável time do Grêmio para enfrentar a Universidade Católica hoje, 9h30 da noite. O Grêmio buscando se manter a invencibilidade na Libertadores, né, Marcão? Acho que o Renato não tem nenhuma semidúvida, né? O Renato não tem. O Renato já tem um time definido. Na nossa projeção de escalação aqui existe essa pontinha de possibilidade do Lucas Silva jogar, mas deve jogar o Darlan mesmo. Tá bem. O jogo é 9h30 e ontem, Marcão, vamos falar um pouquinho sobre a live do Grêmio ontem? Tá, vamos falar sobre a live. Porque ontem o Grêmio comemorou 117 anos, fez aquela live no YouTube. Muitos torcedores nas redes sociais, porque vai ter um anúncio, porque o Cavani vai ser anunciado. E a gente já trazia durante o dia, né, a informação de que isso não iria acontecer, não ia ter nenhum tipo de anúncio, muito menos do Cavani, que não tem negociação próxima de ser fechada com o Grêmio nesse momento. E de fato, alguns torcedores até se decepcionaram, Marcão, mas foi um evento que teve a apresentação do Mr. P, junto com a Jéssica Maldonato. Que falei com o Mr. P. Oi? Eu falei com o Mr. P, que é meu amigo. Deu um show, como sempre. O Mr. P é bom, né? É extra classe, é um cara sensacional. Deu um olho todo especial para aquela apresentação ontem. Pois é, o Mr. P é um baita cara. E junto com a Jéssica Maldonato, que é a nossa colega jornalista, ela trabalha na assessoria de imprensa do Grêmio, na Grêmio Rádio também, cuida do futebol feminino na assessoria de imprensa do Grêmio. Ontem estava apresentando também um evento junto com o Mr. P. Foi um evento de celebração mesmo, Marcão. Teve lá, teve shows, né, do Vitor Clay, que estava em Portugal, show da Vera Louca, show do Borghetinho, teve a participação da delegação gremista lá no Chile, né, o Vitor Rodrigues fez essa ponte, mostrou lá o Renato, que tentou conversar com quem estava assistindo a live, alguns jogadores. O Bruno Cortez fez uma brincadeirinha, dizendo, vamos aqui anunciar o que vocês estavam esperando. E aí de costa tava o Alisson, e aí o Alisson virou, sou eu. E aí pegou um pouco mal, como se o Cortez estivesse debochando da expectativa do torcedor de que fosse anunciando o Cavani. O Cortez veio para as redes sociais, pediu desculpas, mas assim, Marcão... Eu não achei nada demais. E o que causou a decepção foi a expectativa criada pelo próprio torcedor. Claro, né? O torcedor queria que num bolo, eu até falei pro Pi, no bolo saísse o Cavani dentro do bolo. Mas isso não ia acontecer. Claro, não existe isso. Aliás, Marcão, o tamanho do bolo, no máximo que ia sair dali era um Soteldo, né? Bolinho pequenininho. Tia Paulette. Ei, Marcão. Fala, meu querido. Um amigo meu colorado, o Álvaro Guimarães,
me disse que ontem inaugurou uma forma nova de secar. Ele secou a live. Secou live. E deu certo lá o Renato, lá no quarto, o Renato caiu a transmissão. Caiu a conexão, é. Caiu a conexão. Secou bem o teu amigo, Paulete. Mas então, tirando a live, Marcão, que... Gostou da camiseta nova? Eu achei muito bonita. O Grêmio lançou esse terceiro uniforme, que é uma camiseta celeste, né? Muita gente, porque é a camiseta celeste, porque vai vir um Cavani. Não, gente, a camiseta celeste é a terceira camiseta do Grêmio desde sempre. E o Grêmio lançou essa camiseta celeste então, Marcão. E é uma camiseta bonita, tem uma faixa preta na altura do ombro. E o símbolo do Grêmio nesta camiseta é um símbolo retrô, é um símbolo antigo. Sim, ficou bonito, né? Ficou bem bonita a camiseta, já está à venda nas lojas oficiais do Grêmio. Não é muito barato não a camiseta, mas quem quiser comprar pode ir lá. Mas tem uma bronca aí. Oi, qual? Tem uma bronca. Relatado hoje pela manhã por um grande gremista chamado Otto Bed. O Grêmio colocou à venda e o site do Grêmio estava em manutenção. Muitos acessos talvez, né, Marcão? Mas se está em manutenção, não deve ser pelo número de acessos. Será? Pode ser. Pode ser? Sim. Mas daí deveria ter uma outra informação para o torcedor, então. Tipo assim, aqui... estamos tendo muitos acessos e tal, aguarde. Vamos transferir a sua chamada para a espera. Tipo coisa assim de telemarketing. Sim. Eu tô aqui no site da Grêmio Mania, Marcão. O site da Grêmio Mania tá funcionando. Tá funcionando? Isso. Pré-venda, camiseta oficial número 3, R$249. Quanto? R$249. A camiseta oficial masculina clássica. A de atleta é R$289. Tem muda o tecido e tal, a serigrafia. Tem diferença? Não sabia. Bom, então tá. E a feminina de 199. 199. Isso. Tá legal. Mas é o mesmo modelo, tudo igual, né? Só que é feminina. Só que é feminina. É tipo Baby Look? Tipo Baby Look, isso aí. Tipo Baby Look. Só que não tem patrocinador aqui, não tem o Banrisul. Não tem? A camiseta feminina não. A masculina as duas tem, tanto a clássica quanto a de atleta. O time feminino do Grêmio de futebol, ele joga com camisa feminina ou com a camisa normal? Não é a camiseta feminina que é vendida, Marcão. Tá? Não, isso eu sei, mas é uma camiseta com um corte diferente só, mas ela é igual a... É pra torcedora, né? É que mulher gosta de essa aqui vai ficar muito folgada, muito justa. Sim. Então eles já fazem especial, né? Aqui é a venda, sim. Aqui o time do Grêmio de futebol feminino joga, não. É uma camiseta de atleta, só que com um corte diferente, até pela questão de ser. Encomenda uma aí pra esposa do Paulete, que ela é gremista. Tá. O Paulete que dê pra ela. As minhas filhas são gremistas. Paulete que abra a mão. Tá cheio do dinheiro, o Paulete tá pegando aí. O Paulete tá ganhando mais que o Cavani já. Mas só que o Paulete, ele não tem cavalo, ele tem bicicleta. Não, mas é que o Cavani não tá ganhando nada agora, né? Tá sem contrato. Então se eu ganhar R$10 no mês, eu tô ganhando mais que o Cavani. Isso é uma coisa que tá me preocupando, né? Será? Olha aqui, ó. O Rogério Mendelski disse hoje pela manhã, e eu não sei se o Rogério Mendelski tá falando sério, ele tá me tirando. Vou falar bem sério isso. Meu querido amigo Rogério Mendes. Eu perguntei, vem cá, Rogério, tu és amigo do Nestor Heim, por que ele se licenciou? Ele disse, olha, ele se licenciou porque é o único dirigente do Grêmio doble chapa. Tá? Ele pode entrar e sair do Uruguai sem problema nenhum. E ele tirou esses 2 meses para negociar com o Cavani. Seria nitroglicerina pura do Rogério Mendelski? Sim. Eu tenho algumas informações sobre a saída do Nestor Heim, tá, Marcão? A gente até repercutiu. Ele não saiu, ele se licenciou, né? Se licenciou, isso. Saiu temporariamente, né? Volta em novembro, ao que tudo indica. Não há um documento assinado de que ele volte em novembro, mas o acordo entre ele e o presidente de que ele volte em novembro. Ele disse oficialmente que saiu para cuidar das questões envolvendo o escritório de advocacia dele, tá?
O Bagé, ontem, no Donos da Bola, trouxe uma informação de que o Nestor Rain saiu por anteontem, na segunda-feira, ele ter sido comunicado de que o Grêmio estava ainda em conversas com o Cavani. E ele disse que, ele já havia dito em off, eu trazia isso aqui, que se o Grêmio tivesse contratando o Cavani, ele pediria para sair, porque ele não soube de nada. A partir do momento que ontem o presidente comunicou que havia feito um outro contato por Cavani, ele decidiu se licenciar. É essa informação que trouxe o Alex Pagé ontem no Donos da Bola, tá? E a informação que a gente tem oficialmente, né, na fala que a gente ouviu do Nestor Rain, é que ele saiu para cuidar de situações envolvendo o seu escritório de advocacia. Então, acho que não seria para negociar com o Cavani, Marcão, porque não precisa se licenciar, né? Pelo contrário. Sim, talvez para ficar em Montevidéu, né? Mas fica lá. Pode ficar lá como vice-jurídico do Grêmio. Se é para negociar. Ora, Marcão, tudo bem? Boa tarde. Ô, Sérgio, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Essa questão do Dr. Nestor Rain, nosso amigo, eu acho que é a que menos preocupa atualmente. O que deve preocupar é recuperar o bom futebol, né? Porque esse de vice jurídico se encontra outro. O Grêmio tem um quadro muito forte de advogados, né? Mas eu acho que o Dr. Nestor Rain, que é um cara de uma personalidade muito forte, ele está contrariado com o futebol que o Grêmio está jogando. A bolinha que o Grêmio está apresentando deve ter contrariado muito o Dr. Nestor Rain, até por aquela postagem dele, né, no Twitter, que depois ele apagou e aí refez. Para mim foi isso. Pode ser, claro. Descontentamento, mas eu vejo que o Grêmio tem que se preocupar mais em jogar futebol. Também acho. Então tá. Igor. Abraço pra ti, beijo pra ti. Valeu, Marcão, beijo. Então o Grêmio tem só uma semidúvida. Isso, vamos lá. Repetindo o provável time do Grêmio. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, David Braz, Cortez, Lucas Silva, aliás, Darlan ou Lucas Silva, deve jogar o Darlan, Matheus Henrique, Isaac, Alisson, Luiz Fernando e Diego Souza. Tá bom, tá ótimo então. Obrigado, um abraço. Valeu. Ele já falou saindo porta fora, né, o Gabriel? Ele tá mascarado já. Eu sei como é que é isso. A televisão, ela muda muitas pessoas. Eu sei porque eu já fiz televisão e eu não podia sair à rua. Mas tu não pode também agora, né, ô Marcão? Não posso que tá chovendo. Né? Também tem isso. É que a fama é isso aí, né? E o Inter, hein? Joga em casa aí. Hoje vai pegar. A previsão é de que chova na hora do jogo. A previsão é chuva o dia inteiro. Opa. Como é que é? Não sei se o Sinote acho que falou alguma coisa. Eu não posso sair na rua por causa dos credores. É verdade. Bom, eu acho que o teu retorno tá muito alto aí, Sinote, que tá voltando agora, hein? Vamos baixar aqui, então. Então baixa aí. Marcão, negócio Diga lá. É o seguinte. Se o Grêmio tem uma semidúvida, como o Tiger até brincou, o Inter eu diria que tem duas semidúvidas para a partida. Então, não tem 6 jogadores, né? 4 expulsos no Clássico Grenal, Praxedes, o Edenilson, o Cuesta e o Moisés. 2 que tomaram o 3º cartão amarelo, o Marcos Guilherme e o Musto, e o Marcos Guilherme nem poderia jogar, ele teve um entorse no tornozelo, né, no jogo contra o Goiás, devido à falta do Jefferson, que acabou sendo expulso e fica 10 dias fora. Então o Inter está praticamente definido, com Marcelo Lomba, Saravia, aí Zé Gabriel, aí eu coloco uma semidúvida, tá? Jussa ou Moledo, e eu explico. O Kudê e o Inter trataram o Jussa como o zagueiro canhoto reserva do Cuesta. É bem verdade que ele ainda não jogou na posição, porque em nenhum momento ele teve essa possibilidade. Em alguns momentos até não se tinha o Cuesta, mas aí não se tinha lateral esquerdo e coisas nesse sentido. Dentro do que o Inter sempre falou, o Jussa seria o substituto natural do Vitor Cuesta, né? Porque seria o zagueiro canhoto reserva. Mas como, e aí talvez venha muito a questão da utilização do Moledo, eu acho que ele pode aparecer. Eu, por feeling, e aí não é informação, apostaria no Jussa como zagueiro canhoto.
titular ao lado do Zé Gabriel. Tu vai enlouquecer o Paulete. Sim, eu quero enlouquecer o Paulete. É meu Tu vai objetivo hoje. enlouquecer o meu comentarista. E eu tô Ele tá concordando, enlouquecido. eu concordo com o Gabriel, hein? Eu vou nessa batida do Gabriel. Para mim vai jogar o Jussa. Assim, se jogar o Moledo, a mim surpreenderia pelo discurso. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Surpreenderia dentro do discurso que o Jussa era o zagueiro canhoto reserva. Por isso que eu tô dizendo, para mim vai ser Zé Gabriel e Jussa. Na lateral esquerda, joga o Wendel, né? Não vai jogar o Moisés expulso. O Johnny será o primeiro homem de meio campo. E aí eu coloco mais uma semidúvida. Nonato ou Lindoso? Eu acho que vai o Nonato, porque o Lindoso estava brigando na posição de primeiro homem, junto com o Musto até o surgimento do Johnny. Acho que vai Nonato. Bosquilha e Patrick, os dois aptos, normalmente para jogar. Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Eu, particularmente, não acredito que o D'Alessandro comece o jogo, porque ele atuou grande parte da partida contra o Goiás, teve o desgaste. Acredito que não comece. Então, esse é um ponto. É por isso que eu coloco Galhardo e Abel. E para mim, as dúvidas hoje são na zaga, se vai Jussa ou Moledo, Nonato ou Lindoso. Para mim, apenas isso que deixa na dúvida pra gente. O técnico Eduardo Cudê já sabe a equipe que vai a campo. Então, para mim, as dúvidas são essas. Ele sabe, mas não conta nem pra mulher, né? Exatamente. Até para ninguém contar, para ela não contar para ninguém, e aí ninguém Exato. sabe. Ninguém Vai que sabe. ela conta pra uma vizinha. E aí a vizinha conhece um repórter. E aí passa a informação. Aí deu, né, Marcão? Aí já foi o telefone sem fio. Aí já era. Então, pra mim são essas duas pequenas dúvidas que ficam no ar. Quem vai ser o companheiro do Zé Gabriel e quem vai ser o companheiro do Johnny no meio campo. Falei do Saravia, ontem ele concedeu entrevista coletiva e o Inter, ele corre contra o tempo, né? Tem mais 3 meses aí pra conseguir confirmar a permanência do Saravia, do Porto, né? Porque ele tá emprestado até o final do ano. O Inter não conseguiu prorrogar ainda o empréstimo dele, não conseguiu conversar nem para uma possível permanência por mais tempo, tá tentando. O Saravia falou que é um desejo muito grande dele permanecer, que o Inter reabriu as portas dele, se ele tá tendo a possibilidade mais uma vez de jogar Libertadores é por causa do Inter, onde ele tá jogando, mas que é uma situação para os empresários. O passe fixado é de 3 milhões de euros, hoje cerca de 18 milhões de reais. Então, não é um negócio barato, devido à pandemia e devido a toda a situação, mas é um negócio que interessa ao Internacional, interessa ao jogador e as partes vão tentando conversar. Tem até 31 de dezembro para definir a permanência do jogador. O Inter já está conversando desde que acabou a temporada passada, já começou agora a nova temporada europeia, o Campeonato Português começa sexta-feira agora, depois de amanhã, mas o Inter vai seguindo nessas conversas para tentar a permanência do Saravia, seja por um empréstimo estendido, pelo menos até o final da próxima temporada, ou até dependendo uma possibilidade de compra do jogador, mas aí seria um pouco mais caro, então por isso que o Inter ainda segue conversando, mas é um desejo do atleta, ele reiterou ontem bastante quando foi questionado sobre essas questões. Marcão. Tá bem. Vamos ver então. Estão abertos os debates do apito final. Fiquem à vontade, senhoras e senhores. O que eu penso é o seguinte, Marco Antônio, caso jogue mesmo o Jussa, eu estou nessa intuição, vamos dizer assim, do Gabriel Correia, que trouxe aqui elementos importantes para a gente discutir. O Moledo tem que arrumar as malas e ir embora. Tem que pegar um trem aí e partir. Eu não consigo entender o que o Moledo possa ter feito de errado para ser tão preterido pelo técnico Eduardo Cudê. Tudo bem, ele quer o cara que sai jogando, mas o Moledo tem que ser o primeiro reserva. Não pode ficar segundo, terceiro reserva. Isso é um absurdo que está fazendo o Eduardo Cudê, mas vamos esperar. Pode ser que ele reflita e opte pelo bom senso. Eu diria, Serginho, que uma utilização do Moledo poderia ser até dentro de um ponto de vista de grupo para mostrar, olha só, eu conto com você. Porque se ele não jogar mais, porque ele não jogou contra o Goiás, jogou o Pedro Henrique. E aí isso dava até um pequeno indício de que ele poderia jogar nessa quarta. Se ele não jogar, e aí não jogou nem contra o Goiás, que jogou o Pedro Henrique, e não jogar nem contra o América de Cali, aí fica cada vez mais evidente, e eu não sei se a palavra certa seria desprestígio, mas que ele não se encaixa nem um pouco na ideia do Cudê.
E o Inter reitera que conta com o jogador que quer manter o grupo. Só que se ele não jogar, e aí eu concordo com você, talvez seja o momento de, o Inter vai ter que achar um lugar, porque se ele não vai jogar nem contra o Goiás, que o Pedro Henrique não vai jogar contra o América de Cali, aí é melhor o Inter tentar achar algum negócio, né? Porque tem o Lucas Ribeiro ainda que apareceu já. Marcão, eu hoje de manhã... Acho que o Jussa não vai jogar. Vai, Paulete. Não, hoje de manhã, nos meus comentários no Osíris e no Diego Casagrande, eu disse que eu estava muito otimista com relação à dupla Grenal hoje à noite. E otimista também porque o Moledo jogaria na posição dele, o Zé Gabriel iria para a esquerda, porque na cabeça do Cudê ele sabe sair jogando, e essas bobagens todas aí que eu não concordo. Agora, realmente, o Boa, se o Jussa jogar e o Moledo for o 10º reserva, o Moledo tem que ir embora, não tem sentido algum. E aí o Eduardo Cudê, eu vou começar a chamar ele de inventor. Se ele botar principalmente isso, o Gabriel também quer enlouquecer o cara, né? Porque se ele por acaso botar o Lindoso a jogar e não botar o Johnny, aí realmente o Eduardo Cudê... O Johnny joga, pra mim o Johnny joga, tá, Paulete? Pra mim é Lindoso ou Nonato. Não, mas aí tu disse que... mas se ele botar o Lindoso... Aí realmente o Eduardo Cudê é um visionário, que ele enxerga algo que ninguém está enxergando. Mas tu prefere o Nonato ao Lindoso? Prefiro, toda a vida. O Lindoso não existe. Mas o Nonato, não sei. Mas o Nonato precisa jogar. Mas ele já teve várias chances no time do Inter. Ele teve, mas ele jogou num time desencontrado. Ele precisa jogar num time que está certo. Vai jogar hoje? Mas o meio-campo com o Johnny... Com o Bosquilha, só para concluir aqui, Sinal, desculpe. O meio-campo com o Johnny, com o Patrick, com o Bosquilha é um meio-campo que se conhece bem. O Galhardo conhece bem, o Saravia conhece bem. O Nonato entrando ali, ele tem a chance de jogar no meio desses jogadores que estão mais entrosados. Não seria um time desentrosado para ele jogar, Marcão? Nesse sentido que eu falo, né? Sim, te entendi. Eu particularmente acho o seguinte, Paulete, com todo respeito à tua opinião, eu não gosto, não acho Lindoso. Acho Lindoso melhor que o Musto. Bem melhor que o Musto. Sempre disse isso e continuo dizendo. O Johnny me convenceu. Eu queria ser convencido, ele me convenceu. Ele é o primeiro volante. Agora, sinceramente, o Nonato, toda vez que jogou, não me convenceu. Não disse nada. Nada. Não jogou nada até agora. Tanto nos times alternativos, mistos, titular. O Nonato me decepcionou. Eu me enganei com esse rapaz, porque nas primeiras oportunidades em que eu vi ele jogar, eu achei que ele seria o jogador ideal para ser o sucessor do Edenilson. Hoje eu acho que o Internacional pode mandar ele caminhar, porque ele é um jogador que entra em campo sem sangue, ele não se motiva, ele não é agressivo, ele é burocrático, ele só toca de lado. Então eu sinceramente acho que se jogar o Nonato ou jogar o Lindoso, não vai mudar nada. Não muda nada. Tá bem, se jogar o Nonato, tá bom. Se jogar o Lindoso, para mim tá bom também. Não vejo nenhuma virtude a mais. O Nonato não tem me mostrado nenhuma virtude a mais que justifique ele ser titular nesse momento aí, substituindo o Edenilson. E lá atrás, na zaga, não vai jogar o Jussa, eu acho, Gabriel. Porque desde que o Jussa chegou, ele nunca jogou de quarto zagueiro. Ele já jogou de lateral esquerdo, até de volante ele andou jogando ali alguns minutos, mas de quarto zagueiro ele nunca jogou. Então eu acho que o Cudê vai colocar o Moledo, pela questão de que o Jussa nunca jogou. Agora, se ele optar pelo Jussa, bom, aí sim, aí o Moledo tem que pegar a mala e ir embora. Mas teoricamente, até tô pegando os jogos que o Jussa atuou pelo Internacional, são 3 as partidas. Contra o Palmeiras, ele entrou de volante porque tinha o Cuesta e o Moisés jogaram. Contra o Atlético Goianiense, tinha o Cuesta também, e aí ele jogou de volante. E contra o Sportivo, ele jogou de lateral esquerdo, aí era Zé Gabriel e Roberto. Eu fico só na dúvida, porque no time titular, ele não jogou de zagueiro porque sempre que ele atuou já tinha o Cuesta. Por isso que eu pego muito, e aí o meu fim é muito pelas entrevistas. O Jussa chega e
E o Inter sempre falou, e eu concordo com você, não jogou em nenhum momento ainda como zagueiro, mas ele chega, é apresentado e até no site está como zagueiro. Não está como lateral, não está como volante. Por isso que eu pego, pela coerência do que falaram, nós Mas contratamos não é o Jussa porque ele seria o zagueiro reserva canhoto, seria para mim uma coerência. Mas não dá para considerar, Gabriel. Olha aqui, ó. Patrick e Bosquilha disputavam posição no time. Mas nem Agora sempre. jogam os dois juntos. Mas é aí que tá. Aí não tem... Não, essa tem. O Bosquilha jogou várias vezes pelo lado direito. E até nos treinos em alguns momentos também. Tá, mas tudo bem. É isso que eu tô dizendo. No começo, era um ou outro. Não tinha vaga para os dois no time. E depois mudou isso. Mas é que eles treinavam em outras posições. Né? O Jussa, eles chegam... Eles não, no início, Marcão... esse menino Marcos Guilherme era titular. E o Patrick reserva. O Patrick era reserva com o Cudê no início. Tá? Vamos relembrar que era Musto, Lindoso, Bosquilha, No começo era Patrick. Depois machucou, entrou Bosquilha. O Patrick foi reserva. Não. Primeiro era Patrick. Aí ele machucou. Tá, mas depois que o Bosquilha entrou, o Patrick foi pro banco. Sim, é que o Patrick lesionou contra a Universidade de Chile e entrou o Bosquilha. Isso mesmo. Aí era Musto, Lindoso, Edenilson, Bosquilha. E D'Alessandro. D'Alessandro e Guerreiro. O Guerreiro, D'Alessandro e Guerreiro. Era isso aí no início. Depois o D'Alessandro perdeu a posição pro Galhardo. Tá? E o Marcos Guilherme, que entrava seguidamente ali, foi saindo aos poucos, voltou o Patrick, saiu o Musto, ele desmanchou aquele horror, aquele quadro de terror que era Musto e Lindoso, graças a Deus ele desmanchou. Aí ele botou o Lindoso na primeira função. Mas o Marcos... Aí ele tinha o Edenilson, ele tinha o Patrick e ele tinha o Bosquilha. Mas o Marcos Guilherme sempre foi titular. Ele sempre foi titular. Não, acho que nos últimos 5, 6 jogos não mais, né? Não, nesses últimos aí ele já não estava mais como titular. Ele já não estava mais no esquema, jogava Patrick, Bosquilha, Galhardo e Guerreiro, e aí quando o Guerreiro saiu, ora joga o D'Alessandro, ora ele inventa um por ali, agora tem esse menino aí, o Abel Hernandes aí. Mais ou menos isso. Eu tenho um comercial para fazer, mas eu quero deixar uma pergunta para o Gabriel, para responder depois do intervalo. Domingo em Goiânia, jogou D'Alessandro. Jogou. Antes, qual foi o jogo do Inter? Antes do Goiás. Bahia. Jogou D'Alessandro ou não? Bahia. Responde depois do intervalo. Tá, eu tenho uma tese sobre isso. Tá certo. Eu e as minhas teses. Vamos para o intervalo. Já voltamos com a fita final. Apito Final. Futebol em debate. 12h35, 17 graus de temperatura, chovendo em Porto Alegre. Contra o Atlético Mineiro, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou no final da partida. Ele entrou aos 78 minutos de jogo, que dá aí 33 da segunda etapa contra o Galo. Contra o Botafogo, fora de casa, foi titular. Saiu com 12 minutos da segunda etapa. Contra o Palmeiras, empate em 1-1, jogando fora de casa, entrou aos 39. Mas aquele era o time reserva, né? Isso, entrou aos 39 do segundo tempo. Contra o Bahia, foi titular, saiu aos 33 da segunda etapa também. Contra o Ceará, em casa, titular de reserva, entrou aos 38 do segundo tempo. E contra o Goiás, fora de casa, né, jogou e saiu aos 23 da segunda etapa. Os últimos 5 jogos aí do Inter e, curiosamente, os últimos 5 jogos do Dali. Muito bem. Eu acho que ele joga hoje. Acho que ele começa jogando hoje. Eu acho que seria um erro se ele começasse hoje, porque aí o Internacional vai enfrentar aquilo que enfrentou contra o Bahia. A falta de agressividade. O Inter hoje tem que partir para cima do adversário
e não se parte com um modelo de jogo que o D'Alessandro propõe. Não é um jogador agressivo, nunca foi, não tem velocidade. Ele é um cara de articulação, ele é colocado lá no ataque e volta. Todos nós destacamos aí praticamente junto aos volantes para pegar a bola e começar a jogada. Não é isso o que o Internacional precisa para hoje à noite. Ele precisa de atacantes. O Galhardo precisa de um parceiro que seja efetivamente um atacante. Bom, o Abel não convenceu domingo passado? Não convenceu. Eu acho que ele não convenceu domingo passado, mas convenceu contra o Bahia, por exemplo. E acho que merece uma sequência. O jogador não pode ser julgado por uma partida apenas por pior que ela seja. Sobretudo um jogador que tem já uma passagem pelo futebol do exterior, foi convocado para a seleção uruguaia, não é um cara que não sabe jogar futebol. E parece que essa é a pecha que ele está recebendo agora, de um cara que não sabe nem chutar a bola. Acho que isso aí é um julgamento muito forte e quase certo que um julgamento precipitado. Quanto ao Moledo, Marco Antônio, eu acho que o bom senso recomenda que ele comece o jogo de hoje à noite. É um jogo de Libertadores da América, é um jogo difícil. O Santos ontem complicou-se muito contra o Olímpia. Libertadores da América é uma competição completamente diferente e exige jogadores vigorosos, como é o Moledo, e jogadores experientes. Acho que o bom senso recomenda que ele comece hoje à noite. Pois é. Muito bom, concordo plenamente, Benfica. Vou pegar carona contigo aí. O Moledo, realmente, eu acho que essa discussão ela deve estar apenas, e eu acho que o Gabriel fez um bom desenho disso com relação à apresentação do Jussa, mas o Moledo tem entrado e tem resolvido. Então, e tem mais esse aspecto que eu não tinha pensado na questão experiência. E o Abel a mesma coisa. O Abel foi muito mal contra o Goiás, ele foi razoavelmente bem teve bons lances contra o Bahia. Ele tem que jogar, é um jogador que tem experiência, ele tem que jogar, nós precisamos ver que tipo de jogador ele é. É jogo de imposição, né? O Benfica falou tudo. O próprio Saravia ontem falou sobre isso, sobre ter a presença de um centroavante que é muito melhor para eles, porque eles têm uma referência dentro da área, né? Então seria também importante por isso. O Cudê pediu toda hora um 9. Queria porque queria, depois da lesão do Guerreiro, conseguiu, depois das lesões, né, do Yuri Alberto, o Potker e tudo mais, que eu acho que nem jogaria de 9, mas enfim, estava no elenco como atacante, aí pediu de última hora o Leandro Fernandes e o Abel. Eu acho que joga. Até não estava planejado ele jogar 90 minutos contra o Goiás, né? Que era para jogar 60. Para jogar ali até os 15, 20 do segundo tempo. Mas eu acho que joga. Agora eu acho que ele já está razoavelmente pronto, pelo menos para aguentar mais de 70 minutos aí de jogo. Eu terei o prazer hoje de estar na jornada comentando o Internacional junto com o Gabriel, pela primeira vez, aliás, junto com o Gabriel. E eu estou muito curioso, mas eu vou discordar um pouquinho dos amigos assim, ó. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação, posso estar redondamente enganado e morder a minha língua. Não tenho nenhuma dúvida em relação ao fato de que o D'Alessandro será reserva no jogo de hoje. Ele não vai jogar. Eu acho que vai jogar o Thiago Galhardo com o Abel Hernandes. Eu não gostei do Abel Hernandes no jogo contra o Goiás. Achei ele um caneleiro. Um jogador que apanhou da bola o jogo inteiro. Contra o Bahia, ele jogou poucos minutos, deu um passe de calcanhar para o Marcos Guilherme, que perdeu o gol, e salvou um gol em cima da linha, jogando de zagueiro, quando o Bahia ia virar o jogo. Foi a colaboração que ele deu no jogo, embora tenha jogado pouco tempo. Então, a amostragem que eu tenho até agora do Abel Hernandes não me agrada. Não estou aqui condenando o jogador, dizendo que ele não serve, que é perna de pau. Aliás, eu nem costumo usar esses adjetivos. Mas o que ele me mostrou até agora, ele pareceu ser um jogador fraco tecnicamente, de poucas opções, poucos recursos técnicos. Vamos ver na sequência. E eu acho que ele tem que jogar hoje. Eu concordo com o Benfica. Tem que jogar para nós podermos ver e porque ele é atacante, coisa que o D'Alessandro não é. Se o D'Alessandro jogar, eu concordo. Acho que perde muito em ofensividade, até porque o Galhardo não é centroavante também. E ele mesmo já disse que ele é um meia atacante. Então, o Internacional já não joga com dois atacantes de ofício mesmo, embora o Galhardo venha desempenhando muito bem a função.
Tá? E é importante, o goleador Sinote, do campeonato aí e tal. Né? E é importante ressaltar, Marco Antônio, Sinote, colegas, a necessidade da vitória. Porque essa suspensão dos jogadores do Internacional, pela confusão no Grenal, ela é longa, hein? O Inter vai ficar vários jogos sem usar boa parte da sua base. E depois vai enfrentar esse mesmo time colombiano lá fora. Então o Inter tem que começar a resolver a sua vida nos jogos dentro de casa. Hoje a vitória é fundamental e não se ganha jogo sem se atacar, não se ganha jogo costurando. Vou colocar... O Internacional costurou muito contra o Bahia. Isso aí incomodaria o torcedor se ele estivesse no estádio, mas não estava, certamente incomoda em casa. O Inter tem muitas coisas positivas, mas nas últimas partidas a sua falta de efetividade ofensiva tem sido flagrante. E isso aí, obviamente, é culpa do treinador. É ele que tem que arrumar uma solução para isso. Tem uma outra situação, até para a gente colocar em pauta, serve para os dois jogos, que é o retorno. Né? A dupla Grenal tem 15 jogos de lastro. A mais que as duas equipes já parada. O América de Cali retornou há 2 semanas e jogou 2 partidas, né? Jogou contra o Júnior de Barranquilla 2 jogos. E a equipe da Católica jogou 3 nesse retorno. Você acha que pode pesar muito? A dupla tem mais jogos, voltou mais tempo. Acho que pode pesa. ser um fator importante. Acho que pesa. Até porque um deles mudou o treinador, né? Sim, o América mudou de treinador, não conseguiu renovar o contrato com o Alexandre Guimarães, brasileiro, inclusive, e aí trouxe um treinador novo. Puxa, me fugiu o nome. Mas enfim, trouxe treinador novo, 2 jogos. Há uma vantagem bem clara da dupla Grenal em relação aos adversários. Nós diríamos isso se fosse o contrário. Então nós temos, eu pelo menos me cobro, tenho o que dizer. Grêmio Internacional tem vantagem em relação aos seus adversários, porque já estão jogando há mais tempo, tem ritmo de jogo, coisa que os seus adversários não têm. Normalmente, o Grêmio e o Internacional já seriam favoritos contra a América de Cali e contra o time da Católica. Normalmente. Se não tivesse havido pandemia, tivesse tudo normal, seriam. Mais ainda nessa situação. Eu entendo que tanto o Inter, jogando em casa, mais ainda. E o Grêmio também, fora de casa. Mas tem desfalques. Todo mundo tem. O time da Católica mudou, o time do América de Cali mudou até treinador, como disse o Gabriel. Então, para mim, não é atenuante, é agravante. Acho que Grêmio Internacional tem obrigação em relação aos seus adversários dessa noite. E quanto ao Moledo, Paulo, Marcão, tu vai fazer um intervalo, né? Quanto ao Moledo, eu digo o seguinte, não acho que ele seja fator decisivo. Não acho que passe pelo Moledo, ou pelo Jussa, pelo Zé Gabriel, pelo Cuesta. Acho que o problema do Internacional não tem sido defensivo. Mas pela experiência, pelo fato do Jussa não ter jogado de zagueiro ainda, eu acho que vai jogar o Moledo. Muito bem. Que tal aproveitar as melhores condições para comprar Antônio, o seu carro zero com a Jardine? Com o maior estoque Chevrolet do estado, a Jardine, hein? E já voltamos com os debates do apito final. 8 minutos para 1 da tarde, 17 graus e a temperatura continua chuva e vai chover o dia inteiro aqui na capital gaúcha. Vou te ouvir, Sérgio. Marcão, Diga lá. Não, tudo bem, a gente já estava também entrando nos comerciais. Olha, nessa rodada eu vejo assim, na situação do Grêmio, eu vejo que o empate não é um mau resultado lá no Chile. Dá para levar com o empate e depois resolver aqui pela arena a situação, a vaga para a próxima etapa. O que o Grêmio não pode é perder lá no Chile, de jeito nenhum, porque aí ele estende essa crise, que já está incomodando, essa crise técnica do time, ao passo que se ele empatar, ele tem tempo para recuperar alguns jogadores importantes e voltar para Porto Alegre com um ânimo diferente. Então, eu vejo que o Grêmio, claro, se vencer, evidentemente que a tranquilidade volta naturalmente, mas o empate, ele acalma um pouco a crise técnica do Grêmio, de ambiente. Sérgio, tu falasse uma coisa muito certa, porque depois
O Benfica tinha se referido antes, com toda a correção, o Internacional ganhando praticamente carimba a vaga para a próxima fase. O Grêmio precisa pelo menos empatar, porque senão ele decide no Grenal. Claro que os gremistas estão tirando sarro dos colorados, que Grenal nós vamos ganhar. Pois eu acho que é Grenal quem vai ganhar somos nós dessa vez. Não, mas o Grêmio tem 2 jogos em casa depois, Paulete. Não, eu sei, Marcão, mas dentro disso que o Sérgio está dizendo, se perder lá, ele vem de lá com um peso extra, que é ter um aproveitamento muito maior do que ele poderia ter caso até tivesse um empate. Então, nesse sentido que eu coloco. Né? Exato. O Grêmio hoje ele não tem um time, para mim, ele não tem um time para chegar lá e conseguir uma imposição diante da equipe chilena. Então o Grêmio vai ter que jogar com resguardos, com muita tranquilidade, procurar encaixar contra-ataques para sair de lá com um bom resultado, que evidentemente seria a vitória. Agora o empate... Tem que jogar o Lucas Silva, né, Sérgio? Tem que jogar o Lucas Silva, que é jogador de imposição, evidente. O empate não é uma proposta indecente para o Grêmio hoje. Já que no Beira-Rio... Aí que eu queria chegar pelas mesmas razões que eu acho que deve jogar o Moledo hoje, por ser experiente, por ser um cara de imposição, é que eu acho que deve jogar o Lucas Silva também. E concordo plenamente contigo. O Grêmio tem que, e essa é uma tese do Paulete, o Grêmio tem que começar a ser um pouco mais humilde. Às vezes não dá para ganhar. Então, às vezes, o mais importante é não perder. E acho que hoje à noite, sim. Porque é bom lembrar que parece que faz uma boa campanha, acho que é líder do Campeonato Nacional do Chile, lá, o adversário de hoje. É um time que tem algumas virtudes. E o Grêmio está muito descaracterizado. Então, eu acho que o empate realmente é um bom resultado. Há uma coisa, Sérgio, que favorece o Grêmio. O Grêmio, quando vai enfrentar o time brasileiro, o time brasileiro fez toda uma análise do Grêmio, tem todo o histórico da maneira como o Grêmio joga na cabeça. Todo mundo sabe como é que o Grêmio joga, né? Os chilenos não sabem. Eu não creio que os chilenos tenham feito uma radiografia, raio-x assim tão acentuado do Grêmio, Gabriel. E acho que por aí dá para tirar alguma vantagem. Olha, eu estava acompanhando a Universidade Católica contra o Audax, que foi 3-0 para a Católica, na coletiva pós-jogo, e o jogo foi no mesmo horário de Grêmio e Fortaleza, então estava no monitor ali acompanhando a Católica e vendo o Grêmio. Assim que foi para a coletiva, o Ariel Roland, que é o treinador da Católica, ele já falou até sobre a ausência do Maicon, tá? Eu acho que eles estão tão bem informados quanto o Grêmio está da Católica. Isso é um problema. Mas o Renato coloca uma coisa muito importante. O Grêmio sabe jogar Libertadores América. O Grêmio criou uma cultura de Libertadores América, dentro e fora de casa, que talvez lhe seja favorável hoje à noite. Mas o Benfica, eu acho que eu acho que a Universidade Católica está muito bem informada. Nós, brasileiros, não temos o hábito de acompanhar o futebol chileno, o futebol colombiano. Mas se tu perguntares para qualquer jornalista colombiano, chileno, peruano, eles dão de cor e salteado a escalação do Caxias para ti. De tirar do Grêmio. E eles sabem tudo, eles são muito mais informados do que nós sobre os nossos adversários. Eles têm muito conhecimento. Então, nesse ponto, eu acho que eles sabem muito. Como o técnico do América de Cali. Deve estar bem informado sobre o Inter também. Esses caras têm uma cultura diferente da nossa. Nós ficamos muito concentrados aqui no Flamengo, no Botafogo. Não, eu concordo plenamente com a opinião do Benfica e do Sérgio em relação à escalação do Lucas Silva. Tem que jogar o Lucas. Ele tem que jogar. É um jogador forte, de marcação forte no meio-campo, libera mais os meias para jogar. Eu acho que ele tem que jogar, ele tem bola aérea, ele tem uma bola parada interessante. Eu não vejo o Darlan como um mau jogador. Pelo contrário, eu vejo o Darlan não como um primeiro volante. Eu vejo o Darlan como um volante canhoto, um segundo homem de meio campo pelo esquerdo, talvez até um terceiro homem. Eu gosto do Darlan, mas não na posição de primeiro volante. Aí não. Acho que aí tem que jogar o Lucas. E acho que o empate não é mal para o Grêmio,
pelo fato do Grêmio depois não sair mais de Porto Alegre. O Grêmio vai jogar os 2 jogos contra os estrangeiros em casa e vai ao Beira-Rio jogar o Grenal, que na minha opinião, tanto faz ser no Beira-Rio como na Arena, é a mesma coisa. Então, o resultado de empate não é ruim para o Grêmio. E diante dos vários desfalques que o Grêmio tem, das ausências, eu até considero o empate um bom resultado. Agora, teoricamente, em termos de experiência, de know-how, Grêmio Internacional não poderiam se preocupar com esses adversários de hoje. Teriam que ganhar. Agora, é claro, principalmente no caso do Grêmio, que joga fora e com algumas ausências, o empate será bem-vindo também pelo fato dos próximos jogos que o Grêmio tem serem todos em Porto Alegre. Tem um amigo meu criou uma expressão que eu acho interessante. Simpof, Sindicato do Ponto Fora. Os times gaúchos saem para jogar e se for por decorrência do jogo, pelo que está acontecendo, conseguir um empate, aí é bom. Agora, eu não sou favorável a achar que o ponto fora, o empatezinho lá é um bom negócio. Acho que a dupla Grenal tem que jogar para ganhar sempre. E, na minha opinião, eu acho, assim como acho que o D'Alessandro joga no Inter, acho que joga no time do Grêmio esse menino de volante. Assim, do que eu vi da Católica, e aí eu traço um paralelo até do jogo contra o Inter aqui ainda antes da parada, tem uma coisa que me chama a atenção e que o Grêmio pode aproveitar, e eu concordo que eu acho que o Lucas Silva seria importante começar nesse meio campo, é que o time da Católica, apesar de ser um time que gosta de ter a bola, de tocar e tudo mais, não é um time muito intenso. Tanto é que no jogo anterior, esse contra o Audax, contra a equipe da... Vamos fugir agora a equipe que jogou antes. Contra o Ashpato. Contra o Ashpato, que fez 3-1. O time, até fazer 1-0, criou 2, 3 oportunidades sempre em bola parada. Um dos gols foi em roubada de bola ali, perto do gol do Ashpato, mas os outros também começando em bola parada. E não porque a bola parada é uma grande virtude, mas acabou se tornando a arma que tinha pro jogo, porque não conseguiu criar com o jogo tocando a bola e tudo mais. Eu acho que se o Grêmio colocar um pouco de intensidade, marcar em cima a Católica, eu acho que isso pode acontecer que nem aconteceu no Beira-Rio. Um dos gols foi inclusive numa roubada de bola, né, lá em cima, onde o time saiu jogando errado. O Inter se aproveitou, o Grêmio pode se aproveitar. Tudo vai ter a questão de se aproveitar e, bem como o Marcão disse, talvez não entrar jogando pelo empate. O Grêmio não está com bola para marcar em cima. O Grêmio que tem que fazer no momento é se recolher, calçar as sandálias da humildade, sentir o jogo para depois ver o que pode fazer. Mas eu seria bem humilde no jogo de hoje, porque a crise técnica é enorme no Grêmio. O Grêmio não está num bom momento, né? Isso é claro, né? Mas tem que começar a sair dessa. Se jogar lá atrás, se ficar lá atrás, jogando pelo empate, vai sair com a derrota. Fala, Paulete. Exatamente, Marcão. Hoje eu acho uma bela oportunidade. Eu volto a dizer, eu estou otimista com a vitória dos dois, né? E acho uma oportunidade muito boa para o Grêmio fazer uma reversão desse mau momento. E o Internacional a mesma coisa. O Internacional, eu comecei a ficar meio assustado com essas invenções aí do Cudê. Hoje é um dia dele botar uma pedra por cima, botar um time para ganhar. Eu só for... Caiu o Paulete. Dá um ritmo de jogo tão bom que Paulete, ninguém consegue fazer a mesma coisa, né? Deu uma renegociada aí, nós perdemos um pouco do que tu estava falando. Não é que tu tenha caído, tu deu Estão me ouvindo? Uma queda. Estou te ouvindo, agora tu está no ar. Eu vou resumir. Estão me ouvindo agora? Sim. Pode ir. Não, só uma resumida, desculpem os ouvintes se eu repetir, mas o que eu quero dizer é que é uma bela oportunidade do Grêmio fazer uma reversão desse mau momento, e o Internacional também,
O Eduardo Cudê não inventando e botando alguém para fazer o corredor pela direita, que eu estou muito em dúvida quem poderá fazer isso, já que eu acho o Edenilson tão importante para o time. Marco. Diga, Benfica. Sobre o Cavani, Marco Antônio, não sei se tem comercial agora, eu falei com uma ótima fonte hoje pela manhã a respeito do Cavani, viu, Marco Antônio? Ah, é? Isso aí, quando você quiser, posso fazer um relato. O comercial é 1h15, Benfica. Pode falar, fica à vontade. Ah, tá. Tô perdido nos comerciais. Não, tranquilo. Tá. Marco Antônio, a primeira pergunta que eu fiz para uma pessoa que é muito, mas muito bem informada mesmo, Marco Antônio. Assim, fui direto. Tem fundamento essa história do Cavani? Resposta dele: olha, fundamento tem. Já possibilidade, aí ele colocou a reticências. E me perguntou, entende a diferença? E eu falei, não, obviamente que entendo. Aí perguntei, mas o clube fez oferta, fez proposta? Sim, fez. E o primeiro contato, isso é a reportagem da Band já deu, foi feito em outubro do ano passado. Ele confirmou, assim que ele informou que não renovaria com o PSG. Aí eu perguntei, o pessoal não está delirando lá dentro? E ele, não há delírio. Eu, tá, mas houve um novo contato depois de outubro? E ele, bom, aí eu vou ficar te devendo. Mas, a palavra dele, eles não seriam doidos de inventar tudo isso. E aí, por fim, eu perguntei, e o Renato, o que está achando disso tudo? E ele falou, olha, ele acha que é quase impossível. O Renato acha quase impossível, e não sei se o Renato passou a achar quase impossível a partir de uma informação dada pelo presidente. Essa resposta aí a fonte não me deu. Só queria te colocar, Marco Antônio, que de fato há um interesse. Ontem se criou uma expectativa que foi completamente equivocada, né? Completamente equivocada. O presidente havia falado na véspera. Olha, a única chance é que o presidente ele alimentou a mente do torcedor ao dizer, de repente ele vem, isso aí o pessoal enlouqueceu nas redes sociais, Marco Antônio. Mas ele também disse o seguinte, olha, vou ser bem claro, o Grêmio só pode contratar o Cavani, aí voltamos à história da atriz americana, né? Se ele decidir que quer voltar para a América do Sul. Então isso aí criou uma expectativa, que talvez o Grêmio não tenha sabido conduzir bem. Ontem era muito claro que o Grêmio não anunciaria o Cavani, né? Ah, claro. Né? Sabe que nos meus espaços aqui e também à tarde, eu nunca falei no Cavani, eu sempre achei essa... Porque, vamos lá, o Cavani, ele não vai rasgar dinheiro, ele tem que sustentar um staff, ele tem jatinho, ele tem advogados, tem quem cuida da imagem dele, aí daqui a pouco o cara, eu nem sei quanto ele ganha, mas vamos colocar que ele ganha 7 milhões... Não, mas eu vou ficar perto do Uruguai por 1 milhão, 1,5 milhão. Sim, mas ele tem jatinho, ele vai para o Uruguai a hora que ele quer. Sai lá da Europa e está no Uruguai. Ninguém rasga dinheiro. Não existe isso. Eu, sinceramente, achei essa história totalmente fora do lugar. O presidente, Sérgio, que normalmente acerta nas suas manifestações, dessa vez o presidente agiu como torcedor, né? Ele alimentou uma situação que é muito difícil. Ele criou uma armadilha para ele próprio, o Romildo. O Romildo tinha que ser muito mais transparente nessa questão. Olha, gente, nós estamos falando do Cavani. Nós temos que ter os pés no chão. Ele deveria ter sido mais incisivo. Mas ele pode também ter driblado, porque ele sabe que o time dele está sofrendo muitas críticas, tem muita pressão em cima do técnico, departamento de futebol, jogadores dele, pode ter utilizado, ter se aproveitado da informação do jornalista argentino e criado a chamada cortina de fumaça, né? Pode ser, só que agora é o seguinte, agora o torcedor praticamente perdeu a esperança do Cavani e vai voltar toda a sua cobrança para o time, né? Então agora, a partir de agora, o time tem que dar um jeito dentro de campo. É o Tassiano agora, né? Agora é a vez do Tassiano. Eu tô louco para ouvir o jornalista argentino. De algum lugar saiu essa notícia, isso, né? Sim. Alguém passou para ele. Você tem toda a né? razão. O cara não ia inventar. Não, você tem toda a razão. Foi que mais ou menos a fonte me disse aí. Mas ontem não poderia
ocorreu o anúncio. O presidente estava no Chile. Pois é. Né? A não ser que ele entrasse na live. E aí imagina se ele vai anunciar o Cavani e cai a live. Hein? No Chile. Que nem ontem o Renato entrar no quarto, o Renato caiu a transmissão. Quer dizer, não poderia correr Que esse fase, risco, hein? né? Já sabia que não ia. O Cortez anunciou o Alisson, né? Ele fez uma brincadeira. Não achei nada demais. Eu achei. Eu achei primeiro. Bravos. Primeiro que ele não está jogando absolutamente nada, né? Ele não consegue cruzar uma bola. O cara que não está jogando nada, está muito mal tecnicamente, que está pressionado pela torcida, ele não tem que entrar, ele tem que estar concentrado para o jogo, fica quietinho, começa, né? Tem que se dar conta para não passar um papel ridículo. Eu achei que não foi nada demais, eu pelo menos considero assim. Achei que foi uma brincadeira. Esses guris fazem brincadeira. Esses jogadores de futebol aí têm 30 anos, no máximo. Né? Tirando um. São jovens, né? Mas na hora de receber o salário, eles não são jovens. Não, tá certo, mas eu acho que é outra coisa. Não, tudo bem. Claro, claro, é questão de opinião. Eu estava vendo, Mas o cara, hoje no Grêmio, sabe quem é que poderia fazer uma brincadeira? Nenhum. Não tem nenhum jogador do Grêmio que possa fazer uma brincadeira. Porque eles estão devendo. Eles têm que jogar futebol, não fazer palhaçado. O Cortez é o rei disso, né? Ontem eu acho que houve um erro a partir desse episódio do Cortez. Aí, o que o Cortez revelou? Ao dizer, vocês estavam esperando uma surpresa, a surpresa é o Alisson, o Cortez e todos os jogadores certamente sabiam que o torcedor estava nessa expectativa maluca aqui pelo Cavani. O torcedor estava esperando notícia, tanto que o Cortez brincou, né? O erro que pode ter havido aí, Marco Antônio, foi a falta da manifestação do presidente, né? O presidente estava lá e tinha que dizer, olha pessoal, nós respeitamos, né, toda a ansiedade do torcedor, todo o desejo, mas nós temos que ser claros. O presidente tem autoridade para isso. Ele segue alimentando. Agora a coisa se transfere toda, Marco Antônio, no dia 5 de outubro, que é quando ele tem que fazer, quando acaba, né, a possibilidade dele ir para a Europa. Ou seja, serão mais uns 20 dias, Sérgio, nessa expectativa. Exatamente. Hein? Aliás, por falar em Europa, não tem Champions pro Cebolinha, né? Esse ano. Nem pro J. Jesus, né? O J. Jesus não teria lá não teria no Flamengo a pressão que ele vai tomar, já está tomando no Benfica. Eu estava lendo ontem os jornais portugueses, a corneta pegando nas redes sociais, o Cavani é notícia lá também, os portugueses, torcedores dos times, teve boa atuação o Cavani pelo Benfica, hein? Mas agora o Jesus é capaz de pedir mais reforços ainda, né? Não duvido. Mas já cai um pouco a autoridade dele, né, Gabriel? Não, total, pedir, né? total, porque ele chega a maioria dos jogadores que ele pede, né? Tanto é que no jogo tinha lá o Everton, tinha o Vertonghen, tinha mais um meio-campista, me fugiu o nome agora, tinha contratações, tinha gastos. Ali o Benfica gastou pelo menos 60, 70 milhões de euros. E ele não conseguiu passar pelo PAOK. Fica de lado bom a boa atuação do Everton. Fica de lado bom a boa atuação do Everton. Eu vi o jogo, vocês devem ter visto também. Eu vi porque eu queria ver o Everton, né? O time do Benfica é sofrível. Mas Paulete era o primeiro jogo. Não seria campeão. Primeiro jogo da temporada. Eu dou desconto, eles já tinham feito alguns amistosos e tal. Mas sabe como é que eu vejo? Por exemplo, o Vertonghen. Quem é que não conhece o Vertonghen? O Vertonghen é um quebrador de bola. Tu não vai levar o Vertonghen para te tornar protagonista e resolver a tua defesa. Ele tem o meio-campo dele, nós vimos o jogo ontem, não tem nenhum jogador que tenha intimidade com a bola. Depois, no segundo tempo, ele botou aquele Vinícius, centroavante lá, que é um Jael disfarçado. E olha, o time do Benfica realmente é fraco. O Everton é o único que tentou fazer alguma coisa e conseguiu. Agora, a não ser que ele tenha outros jogadores para entrar em campo, mas com esse time aí, ele não vai à frente. E o menino do Corinthians jogou? Na UEFA. Foi mal, Pedrinho. Eu não vi o jogo, é o Pedrinho. Foi mal, Pedrinho. Foi mal, Marcão. Foi mal, Eu acho bom jogador, mas foi mal. Pois é. O lado bom, aquela coisa de olhar copo meio cheio, meio vazio, na Liga dos Campeões o Benfica ia
vamos lá, no máximo pegar o terceiro lugar no seu grupo. E é pra Liga Europa. Vai pra Liga Europa agora, né? Tem mais chance de ganhar a Liga Europa do que Liga dos Campeões. Se for pegar o lado do copo meio cheio. Mas, obviamente, ninguém queria sair naquela fase. Até porque, se passasse pelo PAOK, ainda ter mais um playoff para depois chegar na fase de grupos. Então, é uma eliminação precoce. Não sei se eu... Tu viste quanto dinheiro eles perderam? Sim, eles perdem muito dinheiro. Olha, eu não sei exatamente, mas é mais de 80 milhões, eu acho, né? Não, em reais é bem mais. Ontem, durante a transmissão, falaram que o Benfica entrando na chave de grupos, ele teria mais um jogo ainda, né? Isso, tinha aí o playoff. Ele deixou de faturar 37 milhões de euros. É, isso aí. É muito dinheiro, né? Ainda mais para quem gastou bastante, né? Seria bom. É verdade, é verdade. E o Benfica está fora dessa competição aí. É um prejuízo enorme, hein? Até para quem queria aparecer, vai ter que esperar o ano que vem, né? Para mostrar futebol. É, claro. Será que o Tite vai convocar Marcão, o Cebolinha? posso mandar 2 abraços aí, não? Hein? Será que o Tite vai chamar o Cebolinha? Eu acho que sim. Acho que pode conseguir. Tem que chamar. Manda os abraços aí, Paulete. São 2 para Brasília, tu vê que loucura isso, né? Para um gremista, Bolsonaro, Eli, lá de Brasília. Não. E o outro é o André Toigo, sobrinho do craque Pio aqui, um colorado que nos ouve sempre lá de Brasília. E aí me mandou uma mensagem e eu achei legal retribuir para ele. Um abraço, André. E quem era o primeiro? Eu não ouvi. O Renato Eli, o gremistão. Renato Eli, um abraço. Valeu, show. Aqui, ó, testada e aprovada pelo Skin Cancer PT, a película nanotecnologia Trulight, a exclusividade da Insufilme. Ou acesse Insu. Fazer o intercial, Benfica. Diga. Só, rapidamente. Também é aniversário do Edu César hoje, que é um cara que... Do papo de bola? Isso, o cara é louco por rádio, né? Sabe muito de rádio, é um historiador praticamente. Sim. Né? Ele sabe coisas que nem a gente sabe, Marco Antônio, da nossa profissão. Né? Ele tem arquivos que ninguém tem, Isso, é impressionante. O cara sabe, a sua primeira jornada esportiva foi feita 32 anos atrás, no dia tal. É um cara realmente maravilhoso. E fica aqui, meu abraço, eu acho que é de todos nós, pro Edu César, Marco Antônio Pereira. Não, um abração para ele. Ele me mandou um dia o seguinte: hoje está fazendo não sei quanto tempo que tu fizeste a tua primeira transmissão na rádio tal, no jogo tal. Eu falei, pô, não tinha a menor ideia legal, né? disso. Que loucura aí. Mas é legal, né? Muito legal, bacana. Nós precisamos ter gente assim, um abração pro Edu aí. Esses dias eu dei uma carona para ele aí. Bacana. De carro. Trouxe ele aqui até próximo. Eu não conheço ele pessoalmente. Aqui. Grande abraço para ele aí. Gente finíssima. Um abração pro Edu César, do Papo de Bola. Imagina se todo mundo fosse como eu, desligado, não anotasse nada. E aí eu ia fazer o quê? Eu não ia ter dados no mundo, né? Fazer intervalo, nós já voltamos 1h17. Apito Final. Futebol em debate. 1h21. Estamos de volta, 17 graus é a temperatura, se mantém estável a temperatura e continua a chuva aqui em Porto Alegre. Pululam, brotam mensagens de todos os pontos da América Latina, já que é uma noite de Libertadores da América, e nós vamos trazer para os ouvintes os recados agora para Skin. Você sabia o que é a primeira vez? A diferença é que eu não usei a palavra pululam. Não, né? Não, essa eu não conhecia. Mas é que eles estão explodindo. Brotam, explodem. Explodem, chegam aqui, tranca o computador com recados. Mas vamos a eles, né, Marcão? No 992010949. Mais uma vez, eu sempre digo, eu tento ir pela ordem aí do que vocês vão mandando pra gente, pra tentar priorizar. Então não tem nada de não gosto de ler recado de fulano ou de ciclano, porque eu vou pela ordem que o pessoal vai mandando. Por exemplo, no 992010949. Boa tarde, amigos. O Silvio Duarte mandou. A live de ontem é apenas um pequeno reflexo das convicções da diretoria gremista e do que o time vem jogando. O Silvio Duarte mandou pra gente.
O Grêmio não cogita colocar 3 volantes e abrir Isaac e Alisson pelos lados? É o Paulo de cara A. Bom, não temos essa informação, não cogita não, viu, Paulo? Concordo com o Serginho. Se o Inter não quer Moledo, tá cheio de time que quer. É o Luiz de Canoas. O Moledo não deveria ser reserva de ninguém, deve ser titular. É o Paulo Eduardo do Petrópolis. Ainda aqui no nosso WhatsApp, 992010949. O ouvinte mandou aqui, ó, o Jussa pode ficar na reserva para ser opção na zaga e na lateral. Não sei se o Wendel aguenta o jogo todo. É o Isidoro de Canoas. É uma boa possibilidade também. Musto, Lindoso e Nonato não podem vestir a camisa do Inter. Só se for para torcer. É o Dejar de Viamão. D'Alessandro não pode mais começar jogando nenhum jogo. Tem que entrar em algumas partidas específicas e sempre depois dos 20 do segundo tempo. Com ele desde o começo, o Inter não ganha nenhum jogo. O time fica muito previsível e sem nada de intensidade. É o Fernando Pereira de Quaraí. Também aqui o Rafael de Canoas. Amigos, o Grêmio com essa bola de sagu deve perder para as pedreiras que vem pela frente, do Católica ao Grenal. Renato deve cair. O que garantiu ele foram as vitórias no Clássico. Dali não é atacante, não temos armador. Bosquilha só dá passe lateral, mas a culpa era o Dali todos os dias. Seguimos firmes na audiência. O Júlio Neves de Belo Horizonte. Tá ligadaço aqui com a gente. Ainda no 992010949. Problema do Grêmio é o Paulo Luz, muito apagado. Manda risadas aqui o ouvinte. Piadinha. Essa foi perspicaz, hein, ô Marcão? Paulo Luz tá apagado. O Abel Hernandes talvez não esteja acostumado com gramados irregulares. É incrível que até agora o Grêmio só tem o Diego Souza como centroavante. Que pobreza, é o Roberto. Agora tem o da Silva, tá inscrito na Libertadores, né? E foi modelo ontem. Foi modelo ontem. Da nova camiseta. Agora com 40 inscritos, né? Faltam 10 inscritos para cada. Pode ser que ele apareça, hein? Um centroavante reserva. Não, o Grêmio não emprestou ele para mais uma equipe. Que era a ideia até. Cudê tem muitos desfalques. Para jogar contra o América de Cali, eu colocaria Lomba, Saravia, Moledo, Zé Gabriel e Jussa, Johnny, Nonato, Patrick e Bosquilha, Abel Hernandes e Thiago Galhardo. Olha, Tevo, lá da Zona Leste, é praticamente esse o time pro jogo. É quase esse. Deve se confirmar, pode ser que venha esse, mas é praticamente isso. Boa tarde. É o Miguel de Passo Fundo, também participando. Sinote, concordo contigo, Darlan é o segundo homem, mas discordo do Lucas Silva jogar. Seriam 2 volantes lentos que seguram e retardam a velocidade com Matheus e Lucas. Tem que ser Matheus e Darlan. É o Ricardo, Bebe Mais Futebol Clube. Tem uma outra situação pro jogo de hoje, né? O Luiz Fernando vai ser titular pela primeira vez. Será que pode aí render alguma coisa jogando desde o início, hein? Ele foi muito bem no último jogo. Não, no penúltimo, né? Da Bahia, né? Na Bahia, isso. Ele vai jogar em qual é a posição, Gabriel? Ele vai jogar pela esquerda, ali onde era o Everton. Porque o outro Everton, o que veio agora, ele tá com quadro de gripe. Sim. Espero. Mas é por ali que ele entra, né? Isso. Espero que ele controle os nervos hoje à noite, né? Porque a Libertadores tem essa outra característica também. Jogo de muita provocação dentro de campo e ele perdeu a cabeça domingo passado. Né? É verdade. Seria importante, né? Manter a cabeça no lugar. Mas é uma oportunidade para ele mostrar o futebol, né? E o Boca Juniors, hein, Gabriel? Como é que ficou aquele lance dos jogadores contaminados? Olha, Paulete, devem jogar. É que a questão é se o Libertad vai ir pro campo ou não. O Libertad, pelo menos do que eu li ontem e hoje também, é que o Libertad não vai entrar em campo. E aí vai entrar na justiça. Esse é o ponto. A Conmebol divulgou uma nota dizendo que quem deve cuidar da situação sanitária é cada país e tudo mais, e que ela não se meteria nessa questão. Resta saber se vai entrar em campo ou não o Libertad. Eu não entraria em campo. Se eu fosse jogador, não entraria em campo. Mais que certo não entrar. Né? Imagina, o outro time tem, teórico, era para ter 12 desfalques, porque todos testaram positivo. Entre eles 4 goleiros. Os caras foram pro país,
testando positivo, é no mínimo incoerente, né? Mas a Comebol, como sempre, vai lavar as mãos para essa situação. Claro, Você já tá tratando de clube já argentino. colocou na do país, né? Já não disse que Claro. já disse que não tem nada a ver. Então, Como por diria que o que ela Dorico mandou voltar a Paraguaçu? Libertadores à competição, sabendo que poderia diria- acontecer isso? Agora bota Diria no Marco colo Antônio, dos outros. o Dorico Paraguaçu. As mãos lavadas e enxaguadas. É. Não, É Marcão, com tu a tem alma razão. lavada, enxaguada. Não, tem razão, não pode. Eles não podem permitir. E o Boca que se rale, né? O Boca que bote os juniores a jogar. Agora, botar jogador contaminado, não, parei um pouquinho, mas aí virou terra É uma de pena ninguém pra isso, né? competição, né? É uma pena porque aí, vai acontecer isso, era simples. Não pode jogar, ponto. Deu, acabou. Agora a é Comebol sempre aquilo. deveria ter tomado uma posição em relação a isso. E aí é bem isso que o Marcão falou. Eu tenho a impressão que se fosse, sei lá, se fosse o Binacional agora, ou se fosse o Jorge Wilstermann contra o Atlético Paranaense, que tem um clube, claramente hoje é menor, eles iam dizer que não podia jogar. Se fosse claro. o Binacional contra o Nacional de Montevidéu, Binacional com 12, problema do Binacional, isso é uma pena. Isso é uma Ô, pena. Gabriel, há pouco tempo nós vimos os jogadores da NBA fazendo um protesto muito legal e muito democrático com relação ao que eles achavam que era um exagero na violência policial americana. Pois os jogadores do Libertad, e eu acho que até os jogadores de todos os times deveriam fazer um protesto hoje com relação a isso se o Boca entrar em campo. Porque, olha, é uma coisa absurda isso, não tem nenhum critério que desconte isso, né, Benfica? Claro que não. São quantos jogadores? 12. Gabriel? 12 contaminados no Boca. Não, e assim, Pelo amor de Deus. esse... E todos eles estão aptos para o jogo, não? Sim. Titulares ou reservas? Todos aptos, todos aptos. Isso é um escândalo, E aí o cara. grande ponto, e aí mostra mais uma vez a incoerência da Comebol, é que coloca aí, acabou de liberar 50 inscritos justamente para os times que tem muitos infectados. Isso é um escândalo. Então não faz nenhum sentido. Como é que o presidente da Comebol vai querer participar de reuniões na FIFA lá, sentar com outros dirigentes da FIFA nessas condições? Não tem uma mínima autoridade. Isso aí envergonha o futebol sul-americano. Isso é E uma aí barbaridade. agora, qual é a cara que ele vai ter? Qual é a cara que ele vai ter para agora ter reunião com os presidentes das federações europeias? Porque ele vai pedir para os clubes europeus liberarem os atletas a viajarem à América do Sul para a disputa das eliminatórias, que eles não querem adiar, né, as eliminatórias. Qual é a cara que ele vai dizer assim, não, aqui tá tudo certo, só no jogo Boca e Libertad, 12 infectados, né, são 12 infectados e é isso aí. Não, tá certo o Paulete, tem que haver um protesto formal de parte do adversário e essa situação ela tem que ficar exposta para todo o planeta, para todo mundo que vive de futebol. Vou até ler o regulamento aqui, peguei uma matéria do GE só para confirmar o regulamento, que a Comebol disse que atualizou o regulamento, essa é a situação. Aí diz, las personas assintomáticas... vamos lá, vamos pro português mais fácil que largar meu espanhol aqui, que aí vai ficar pior. Os jogadores assintomáticos, e mesmo que tenham testado positivos, mas estejam assintomáticos mais de 10 dias, ou a partir de 10 dias, estão liberados a jogarem. Ou seja, aí é o caso dos jogadores do Boca, né? São mais de 10 jogadores. O documento da Comebol sobre recomendações médicas para treinamentos, viagens e competições incorporou esta noção ao definir na página 19, sob o título Recomendações, no terceiro parágrafo do ponto 1. Em pessoas assintomáticas, isolamento e outras precauções, podem cessar 10 dias após a data do seu primeiro teste. E aí eles já liberam. São 14 dias. O ciclo tem 14 dias, não são 10 dias. Pois é. Então é uma pena. É uma pena que já começa marcado. E eu falei 12, na verdade, no início do mês, o Boca testou 18. Nada de 12. Bota mais 6 na conta. Tá louco, hein? Olha, vamos usar como exemplo os nossos clubes aqui. O Grêmio teve jogadores, o Diego que foi infectado, o Internacional teve o Peglo, teve esse zagueiro que chegou aí, e a atitude dos dirigentes, a atitude dos departamentos médicos foi cumprir o protocolo de 14 dias e só depois liberá-los. Claro. Então por que a Comebol tem essa prerrogativa de imaginar que 10 dias sejam suficientes, né?
E o Libertad diz que vai pedir os pontos do jogo. Eu acho que não entra em campo, hein? Não vai entrar em campo amanhã. Mas eu acho que deveria até impedir o Boca de entrar no estádio. O jogo é em Assunção, né? Isso, no Paraguai. Deveria ter impedido o Boca de entrar no estádio. É claro, é claro. Né? Porque aí não é só os jogadores, tem todos os funcionários do Libertad, pessoal que está lá para dar logística para receber, estão expostos a essa situação aí. Que é lamentável. Digo mais, Marco Antônio. Isso é uma pena. O protesto não poderia ser apenas do Libertad. Isso é um protesto que tem que ser de todos os clubes que participam da Libertadores América. Porque hoje é o Libertad, mas poderia ser o Grêmio, poderia ser o Internacional, não existe isso. Eu vivi uma experiência, talvez eu já tenha contado aqui, não quero ser repetitivo. Eu vivi uma experiência, até hoje eu não sei exatamente como é que eu consegui participar de uma reunião da Conmebol, aqui da decisão da Libertadores da América de 2007, entre Grêmio e Boca Juniors. Impressionante o que o pessoal do Boca Juniors, como eles tratam a Conmebol e seus adversários. Isso que está acontecendo agora de o Boca está dando a mínima para a situação. Foi a mesma coisa que aconteceu naquela oportunidade. Eu participei de uma reunião, fiquei impressionado. Eles não estão nem aí para ninguém. Eles se acham acima do bem e do mal. E o mesmo se dá com o River Plate. É uma coisa dos dois grandes clubes da Argentina com a conivência da Conmebol. O presidente da Conmebol é River Plate e não se importa com isso. Eu me lembrei, viu, Marcão, agora que tu falasse dessa decisão, foi aquela do Riquelme, né? Eu me lembro, eu fui assistir esse jogo na casa do Maurício Strogo, com o Luiz Fernando Záquia, com o Pedro Paulo Záquia, com o Marco Narras, obviamente nós com a camisa do Boca, né? E ficamos acompanhando todo o jogo de lá. Foi um bom jogo aquele mesmo, hein? Foi a maior credenciamento da imprensa de toda a história do futebol brasileiro. Mais de 1.000 jornalistas foram credenciados naquela oportunidade. Para vocês verem o tamanho e a força do Boca Juniors. Você falou aí Luiz Fernando Záquia, Paulete, ele seria o vice-futebol numa eleição do Roberto Sigma. Sim, seria. Acho uma bela chapa, né? É uma volta ao futebol do Záquia depois de quê? Depois de uns 20 anos, mais ou menos. E ele fez o curso de gestão esportiva também, ele é um cara muito preparado para isso, né? Eu estou falando de um amigo, né? Mas eu acho que ele está muito bem preparado e foi um bom dirigente do Internacional. Esses dias vi o Záquia na televisão. Tá gordo o Záquia, hein? O Nando? O Nando Záquia que era todo vaidoso, todo elegante, aí metido Tá com muito. Metido a galã. Sempre foi. Tá me ouvindo? Ainda é. Oi, Marco. Não, é o Nando Záquia? É o Nando. Isso? Ele tá gordo, é? Tá gordo, rapaz. Eu não sei se a televisão engorda as pessoas, Marco Antônio. A única coisa que eu sei de televisão é isso, é ligar a televisão e saber que as pessoas engordam na tela. Mas me pareceu gordinho. Então, isso aí, tá com muito, né? Tá bem. Ele não vai dormir hoje, hein, Marcão? Eu acho que não. É vaidoso, né? Azar dele. Agora um baita cara, né? O Nando Záquia. É um grande cara extraordinário. Cara divertido. Muito Meu bom. colega de faculdade. É mesmo, Aqui outro cara maravilhoso era o Pedro Paulo Záquia, né? É sensacional. Era um cara dupla aí, Marco maravilhoso. Antônio. E uma vez ele Na mesma sala de aula. ficou. Te imagina, hein? Uma vez o Pedro Paulo Záquia ficou de me dar uma surra. Aí eu encontrei ele na Rua da Praia. Com quem ele estava? Com o Nando Záquia e com o Marcelo Strogo, claro, né? Claro. E claro que era brincadeira, jamais ia brigar, né? Não é de briga, nada, tal. Gente muito boa. Eu tinha dado uma informação que essa história foi muito boa, porque é o seguinte, era eu e Silvio Benfica
jantando no mesmo ambiente que o Inter, depois de uma derrota para o Flamengo. O Inter tinha tomado uma lavada do Flamengo. E o Falcão era o técnico. E eu comentei com o Walter Gonçalves dos Santos, o Fernando Walter Gonçalves dos Santos, olha, o clima não tá bom. Eu vi o Falcão separado num canto, os dirigentes no outro, aquele negócio todo. E o Walter falou pro Belmonte, e o Belmonte fez o seguinte comentário. Um amigo meu que estava jantando no mesmo restaurante que eu eu recebi a ligação assim, ó, Pedro Paulo Zaca quer te matar. Eu fiquei fugindo dele um mês, até encontrar ele na rua da praia. Sensacional, sensacional. Ele morria de rir dessas histórias, né? Claro, rapaz, eles não estavam nem aí. Claro que na hora devia ter ficado bravo, mas depois... bons tempos, né? Bons tempos aqueles. Coisa boa. E o Benfica falou aqui rapidamente no começo do programa, no Santos, e o Atlético Paranaense ontem, o ex-gordo Walter, definiu para o Atlético, hein? Não sei se vocês chegaram a ver. Foi bem o Atlético até, né? Foi. Dentro da altitude, né? 4.500 metros lá em Cochabamba. Não, e estava numa situação complicada no jogo, aí virou, né? E ainda tem esse fator, né? Virou a partida, não saiu ganhando, virou o jogo, então, enfim, importantíssima a vitória. Quem é o treinador do Atlético hoje, hein? É o auxiliar, o Eduardo Barros, é o ex-auxiliar. Ah, tá. Derrubada aquela uva que o Sérgio Boas não gostava, né? Hein, Boas, como é o nome do treinador? O Dorival Júnior. O Dorival Júnior, né? Ah, eu não gosto. Eu não gosto. Verdade. Mas o Atlético tem isso. Ele acaba revelando treinadores, né? Ele revela mesmo, é verdade. E esse treinador aí tá bem, vai acabar ficando, hein? Do jeito acho que tá esse a situação, trabalho, acho que vai ficar mesmo. O trabalho que eles fazem durante o Paranaense, né? Usando o time de transição, Gabriel, eles acabam ali dando oportunidade para muita gente. Porque nem o treinador é o do principal, né? O treinador do principal. Quem está com pepino é o Corinthians, é o Sanches agora, porque ele sai em dezembro. Ou seja, se ele fizer uma contratação de um treinador agora, Zé Ricardo, para vir ficar 2 meses e tomar uma grana, não deve ter muitos por aí. Então, o Corinthians precisa muito do treinador agora. Ele está investindo no Coelho. Mas se o Corinthians perder de novo, os manos vão enlouquecer, né? E ele vai ter que botar um treinador. Né? Até o pessoal lá de São Paulo não descartava, né, que o Coelho poderia ser efetivado pelo menos até a eleição. Mas na atual situação, imagina. Aí ele vai lá, começa a perder, não vai ser tão fácil assim, né? O Corinthians não joga hoje um jogo atrasado? Joga contra o Bahia. Contra o Bahia, né? Contra o Bahia. É em Corinthians ou em Bahia? Mas se eu não me engano é em Corinthians. É em Corinthians, Arena Corinthians. O Corinthians jogou fora contra o Fluminense, não sei se fará a segunda fora. É que esse jogo tá fora do... atrasado. É atrasado, Deixa eu só confirmar qual é a rodada. Porque a primeira rodada que o Corinthians tinha atrasado é contra o Atlético Goianiense. Então deixa eu confirmar se é atrasada ou se é adiantada. Mas seja como for, esse jogo é antecipado. É antecipado, exatamente. É antecipado da 11ª rodada, que já teve um jogo antecipado, que foi São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Então é o segundo jogo antecipado. E é lá em Itaquera, é no Itaquerão. A Neoquímica Arena. Vai te acostumando a esse note. Vai falar o nome do estádio. Neoquímica Arena. Agora é só nos name rights. Mas o Allianz Parque a gente fala, né? Exato. Nós nos acostumamos com o Allianz Parque, né? É verdade. Eu ainda falo Parque Antártica. Eu tô E eu falo Palestra Itália ainda. Pior ainda. Daqui a pouco a gente vai chamar a Arena de Olímpico. Agora, essa história do Boca Juniors aí, que eu acho um absurdo, esse tratamento desigual, como vocês disseram, e muito bem disseram, eu estava ouvindo aqui, se fosse o Audax, qualquer outro clube aí, com menor expressão, seria tratado diferente.
Isso acontece aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também, quando o tribunal tem que julgar uma questão envolvendo clubes grandes, Grêmio Internacional, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim. O critério é um. Não, não é nisso que eu estava falando. Quando são Sinote. clubes... Não é nesse sentido aí. Hein? Não é nesse sentido aí. Eles realmente eles não estão nem aí para Comebol, o Boca e o River Plate. É diferente do que acontece aqui no Brasil. É diferente. É outra Não, mas eu tô te dizendo que o tratamento que a Comebol dá ao Boca, ao River, em relação aos demais, é o mesmo que aqui no Brasil é dado pela CBF, pela Federação Gaúcha de Futebol, pelas demais federações, quando tratam os grandes clubes e os clubes menores, Marco Antônio. É a mesma coisa. Não, eu não concordo. Eu acho que tem uma diferença aí nesse processo. Qual é a Então, diferença? tá bom? Não, eu estou só te perguntando qual é a diferença. Eu já relatei aí, já disse. Não, eu acho que a diferença, Sinote, é a seguinte. No caso da Federação Gaúcha, ela dá um tratamento para o Internacional e para o Grêmio e não dá a mesma atenção para os clubes do interior, que são pequenos, né? Tá, é só isso. Não, só perfeito, isso que eu mas tô dizendo. na Comebol é diferente, Sinote, porque aí o Boca é grande, o River é grande, mas o Flamengo também é grande, o Corinthians também é grande, o Grêmio também é grande, aí é briga, todo mundo é grande e ainda assim ela privilegia 2 apenas. Sim, eu te entendo. Aí a questão é em função do fato de serem a sede da Comebol ser lá, quando era no Paraguai era a mesma coisa. Então, eu te entendo. Mas a sede da Comebol não é na Argentina. A sede da Comebol é Assunção. Quando era na... Sim, quando o presidente era o paraguaio, enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que não é dado o mesmo tratamento a todos. E isso acontece em todos os níveis. Aliás, uma das maiores mentiras que existe na sociedade é que a lei é igual para todos, Marco Antônio. É isso que eu estou dizendo. Tá certo. Vamos fazer intervalo, nós já voltamos com o apito final. Apito final. De volta com o apito final, faltando 10 minutos para as 2 da tarde. O provável time para jogar hoje e o Grêmio também. Diga. Marco. Oi, fale. Tem uma informação aí que o Dunga pode ser o próximo técnico do Corinthians. Opa, olha aí, ó. Seria uma boa, hein? Eu acho uma boa. Eu acho que ele aceite, né? Ele tem que aceitar, né? Claro, claro. Tem que aceitar, né? Porque normalmente o Dunga não aceita propostas, né? Não aceita. Eu até não sei por quê. Ele foi técnico do Inter e da seleção. E não aceita propostas. Quer dizer, não dá pra gente medir a qualidade do trabalho dele se ele não trabalhar, né? Tem razão. Mas isso é um trabalho pro Paulete descobrir, né? Eu já mandei uma mensagem para ele aqui sobre isso, viu? Aham. Durante o intervalo eu mandei uma mensagem perguntando para ele. Eu torço que ele volte, eu gosto muito dele como treinador. Seria um bom desafio o Corinthians, hein? Ah, sem dúvida. É? E ele tem a cara, né? Ele tem a cara. Tem que aceitar trabalhar, né? Sim. Tem que aceitar trabalhar, né? Ele tem a cara do Corinthians, tu diria? Eu acho que ele tem a cara. Ele jogou no Corinthians, não jogou? Jogou? Jogou. Ah, então tá. Pô, seria uma belíssima escolha. Porque é o seguinte, o Dunga... Não, eu até gostaria de ver, Benfica. Pois é. Eu até gostaria de ver ele num outro clube. Porque a gente só viu na seleção brasileira, né, onde ele teve uma passagem boa, outra nem tanto, na minha opinião, mas no Inter, mais ou menos. Só que eu gostaria de ver num outro clube, né? Isso. Eu tenho alguns problemas em relação à postura do Dunga, por exemplo, em relação à imprensa. Acho ele um mal-humorado de plantão. Acho ele um cara que responde muito mal às questões, está sempre prevenido contra as pessoas.
né? Tu não pode fazer uma pergunta para ele, que ele acha que, ao fazer uma pergunta, tu estás de maldade contra ele, e eu não vejo assim. Estou sendo bem sincero aqui, como é o meu estilo. Não estou nem entrando na questão tática. Taticamente, até acho que ele foi bem. Agora, acho que ele não sabe se portar diante da crítica, e acho que ele não sabe se portar quando ele é contestado, quando ele é interrogado, quando o pessoal pergunta para ele, fica brabo, acha que as pessoas estão sempre de má intenção contra ele. Só isso aí. Agora, acho que ele tem que treinar outro clube. Tá? No Internacional ele foi mais ou menos. E na seleção teve uma passagem boa, outra nem tanto. Gostaria de vê-lo trabalhar mais em outros clubes. Ele tem realmente essa dificuldade aí. E em São Paulo, a coisa é complicada. A imprensa paulista ela é muito forte. Agora, ele vai ter que resolver isso. Por outro lado, é um homem com uma bagagem no futebol extraordinária, né? Que certamente vai contribuir muito para esse momento de dificuldades do Corinthians. Eu acho que seria uma escolha muito acertada, e o Dunga teria que tratar assim, de repente se conversar com alguém, ser humilde, olha, como é que você acha que eu devo agir, melhorar a relação, porque acho, voltando à questão assim, de um conhecedor do futebol, olha, vai dar muita, que bela lembrança essa feita pelo Corinthians. Fora da curva, não se pensa naqueles nomes tradicionais, tomara que dê certo. Tomara, eu também fico na torcida, gosto muito do Dunga e sempre me tratou super bem. Eu sei que ele tem algumas dificuldades com alguns companheiros e tal. Agora, imagina um enfrentamento da Fiel com o Dunga, hein? Ia sair faísca. Faísca? Isso é mais, Marcão. Mais, né? Faísca é muito pouco. Não, brincadeiras à parte, é claro. Claro, tô brincando. Eu Você gosto se lembra, né, Marcão? Você se lembra o ano passado? Eu tenho um amigo que enfrentou a Fiel, né? E tá falando aqui no programa. Eu tenho... Não, eu me lembro. Você se lembra, o ano passado, por uma ocasião dessa, eu consegui que o Dunga fosse lá conversar conosco, né? Você se lembra disso, né? Ele entrou conosco no programa, e onde ele tem serenidade, onde ele vê que não tem má vontade, que é exatamente o nosso caso, né? Sim. Pô, ele é um cara espetacular na relação, é um cara que conhece futebol. Claro que tem isso, o Sinote fez essa referência, o Benfica também. Ele gosta de nós, sabe que nós não temos má intenção alguma, né? Então, eu também estou nessa. Eu torço muito, já mandei uma mensagem para ele, eu torço muito que ele assuma, porque eu quero ver ele de volta no primeiro escalão do futebol. Esses homens com essa biografia, eles têm que estar contribuindo com o futebol brasileiro. Esses caras têm que estar também. É verdade. Ele, Falcão, esses caras têm que voltar. Isso. É por isso que eu tenho dificuldade para criticar muito o Renato, porque além de ser um cara que eu acho sensacional, tenho uma boa relação com ele, acho que ele é uma das grandes figuras do futebol. O Zico, por exemplo, não deu certo. Não sei se o Zico treinou algum time no Brasil. Eu acho. Não. Isso é outro. Ele só foi dirigente aqui no Brasil, né? Oi? Só foi dirigente, não? Do Brasil? Aqui no Brasil. Pois é. Hoje ele é superintendente técnico. Né? Hoje ele é superintendente técnico, diretor técnico lá no Kashima. Esses caras, e aí o Dunga se inclui, é o tipo do cara, Marco Antônio, que chega em qualquer país da Europa, a imprensa reverencia, entendeu? Reverencia, capitão do Tetra. Como é que esses caras não vão contribuir com o futebol brasileiro, gente? Essas coisas têm que ser resolvidas. Não é possível mudar o comportamento, fazer um esforço, mas esses caras são fundamentais. O futebol brasileiro precisa de gente assim. Também acho. Eu só acho que eles só não podem achar, eu só acho, com todo respeito, né, que eles só não podem achar que por terem sido o que foram, e ninguém contesta o que eles foram, eu só acho que eles não podem achar que eles são incriticáveis quando eles estão no poder, agindo como técnico, como gerente, como seja o que for. Só não podem achar que eles são incriticáveis. Eles não são imunes a críticas. Eles podem errar, eles podem falhar, eles vão acertar.
E eles têm que conviver com a crítica. E alguns deles se acham todo-poderosos que não podem ser criticados. Isso eu, particularmente, e aí é a minha opinião, eu não aceito. Acho que todo mundo pode ser criticado. Claro, não tem problema nenhum. E não vão deixar inclusive de nós, ser né? Da imprensa. aquilo que foram. Inclusive nós, Nós né? não. Claro. Nós não. Estourou nosso tempo aí, gente. Nós mesmos. Nós voltamos à noite, jornada dupla. Grande abraço, até o jogo aberto. Até mais. Até mais, senhores. Tem futebol a partir das 5 da tarde, tem jogo aberto. É isso, Sérgio Bola? 5 horas? Jogo Estamos aberto. aí, Marco Antônio. 5 Valeu. horas. Isso aí. Um abraço a todos. Vem aí o Milton Cardoso. Até mais. Tchau.